Seja bem-vindo, então, a mais uma aula de função e hoje nós vamos falar sobre a função do segundo grau, a função quadrática. A função quadrática, algebricamente, ela tem essa formação que vocês veem aí na imagem. f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c são coeficientes, então são números reais, então pertence ali ao conjunto dos números reais, e a diferente de zero, é o que está escrito aí. Então ela é um trinômio, né? Ela é um trinômio, ela tem três termos, e para caracterizar ela como função quadrática tem que ter a presença desse termo x ao quadrado. Lembrando que x é uma variável, pode ser trocada, pode ser outra letra. Então pode ser, por exemplo, t ao quadrado, pode ser k ao quadrado, y ao quadrado, né? Só que na matemática, quando se trata de função, vai sempre aparecer, na maioria das vezes, x ao quadrado. Lá na física, vocês estudam no movimento retilíneo uniformemente variado, no MOVE, vocês estudam muito a letra t, porque as equações horárias da velocidade traz a letra t, né? A velocidade em função do tempo. E aí vocês vão ver lá t ao quadrado, né? Vai aparecer a letra t. E é uma função de segundo grau, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Então, coloquei alguns exemplos de como essa função aparece para a gente. Ó, x ao quadrado menos 3x menos 40, bem parecido ali, ó, os três termos, completinha, tá? Então, meu coeficiente A vale 1. Toda vez que não aparece ali o coeficiente junto do termo elevado ao quadrado, junto do termo x ao quadrado, então esse coeficiente vai valer 1, tá? Então, o A vale 1, B vale negativo 3, que é o termo que acompanha x, e C negativo 40. Coloquei outra aí, g de x igual a 20 menos 5x, aí já um pouquinho diferente daquele formato padrão. Eu tenho a igual a menos 5, não tenho o coeficiente b, ele vale 0, e eu tenho c igual a 20, tá bom? Então, posso ter também esse tipo de função assim, dessa forma, apenas com dois coeficientes. É uma função incompleta quando não aparece um dos coeficientes. Lembrando que o coeficiente que não pode aparecer é o b e o c. O a obrigatoriamente tem que aparecer para ela ser do segundo grau. Se não aparecer o coeficiente a, então ela não é uma função do segundo grau e aí ela passa a ser uma função do primeiro grau que nós estudamos na semana passada. Beleza? Aí outra aí eu coloquei 2x ao quadrado mais 5x, então ela só tem o termo a e o termo b, não tem o termo c. O a é 2, o b é 5 e c é 0. E uma que aparece só o coeficiente a, v de t igual a 3t ao quadrado. O a é 3 e b e c são zeros. Coloquei uma observação aqui para vocês no papelzinho colorido, tá? Falando, ó, a função quadrática sem a presença do coeficiente c, o gráfico dela não toca o eixo das ordenadas, eixo y, tá? Então, por que isso? Porque a função quadrática, a representação dela gráfica é uma curva que vai tocar, que vai interceptar o eixo das ordenadas, o eixo y, exatamente no ponto 0 e c. Então, o x é 0 e o y é o coeficiente c da função, esse termo independente. Esse termo independente é a imagem do elemento zero da função, aqui na função quadrática. Eu falei sobre isso na função afim também. E aí, quando ele não aparece, a parábola não toca, vai tocar o eixo das ordenadas na origem, no ponto 0 e 0, tá bom? E não fora da origem, tá? Aí, seguindo, aí zero da função quadrática. Gente, zero da função quadrática é quando a gente vê essa expressão ax ao quadrado mais bx mais c, nós já associamos logo de cara com a função do segundo com a equação do segundo grau, né? Então tá certinho aí, equação do segundo grau. Quando eu quero calcular os zeros da função quadrática, ou eu quero calcular as raízes da função. Então, quando eu falo zero da função, quando eu falo raiz da função, eu quero calcular o valor de x para o qual eu tenho f de x igual a zero. Então, eu vou pegar o ax ao quadrado mais bx mais c, que está igualado a f de x, e vou igualar a zero.
E aí, nesse caso, eu tenho a equação de segundo grau que eu vou resolver usando a fórmula de Bhaskara. Eu não vou fazer a demonstração dessa fórmula aqui no vídeo, porque isso vai demorar. Num retorno presencial na sala de aula, eu faço a demonstração dessa fórmula para vocês na sala, tá bom? Então, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Lembrando que a fórmula de Bhaskara é a de cá, tá, galera? Ó, x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Aqui é a fórmula de Bhaskara. Aí a gente dá uma desmembrada, calcula essa parte que é b ao quadrado menos 4ac, a gente chama de delta, que é o discriminante da equação. Aí nós calculamos ele separado e depois substituímos realmente na fórmula de Bhaskara, aqui b ao quadrado menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, tá bom? Mas aqui é a fórmula de Bhaskara. Lembrando que alguns historiadores afirmam que é errado atribuir essa fórmula a Bhaskara, porque o matemático Bhaskara, ele é um matemático indiano, galera, e a gente só tem assim o sobrenome dele, Bhaskara. Ele deu algumas contribuições em torno dessa fórmula para a função de segundo grau, mas muitos pesquisadores da história da matemática não atribuem a ele essa fórmula. Portanto, alguns livros didáticos atualmente já não trazem mais o título Fórmula de Bhaskara. Traz o título assim, Fórmula Resolutiva da Equação de Segundo Grau. Então, já não estão trazendo fórmula de Bhaskara. Mas como a gente, na maioria das vezes, aprende mais fácil com Bhaskara, né, e já está todo mundo acostumado, então a gente segue o ritmo. O importante não é se preocupar com quem descobriu a fórmula, o importante é se preocupar com aprender a usar a fórmula, substituir e calcular as raízes da função. Isso que é o importante. Aí, seguindo mais um pouquinho, quando a gente fala de função de segundo grau, gente, nós não podemos simplesmente associá-la com a equação de segundo grau, porque a maioria das vezes o aluno aprende muito a equação de segundo grau e ele sabe usar essa fórmula de Bhaskara e ele sabe calcular as raízes com maestria. Mas quando ele chega em outros pontos, quando ele chega na função de segundo grau, ele trava. Por quê? E ele erra muitas questões, principalmente de avaliações externas, porque ele só sabe associar essa expressão ax ao quadrado, ó, mais bx mais c, ele só sabe associar com a equação de segundo grau. E não pode. Nós temos que aprender a associá-la com a função também. Quando chega na função, tem mais coisa além de só calcular as raízes, tá? Que é o que nós temos aqui, que são os pontos de máximo e mínimo da função, tá? A função de segundo grau, nós podemos calcular também esses pontos de máximo e mínimo. Esses pontos de máximo e mínimo são as coordenadas do vértice da função. E aí eu coloquei aqui de novo, eu vou falar com vocês que eu não vou fazer a demonstração da fórmula, mas está aqui, ó. Temos duas formulazinhas para calcular. X do vértice menos b sobre 2a, y vértice menos delta sobre 4a. Beleza? Então, x do vértice menos b sobre 2a, y vértice menos delta sobre 4a são as coordenadas do vértice da função. Vocês podem ver, ó, x vértice, y vértice. Esse vzinho é da palavra vértice. Então, x vértice, y vértice, tá? E são os pontos. Quando a gente fala ponto é 2, né, um par ordenado. Quando a gente fala ponto relacionado com função, com plano cartesiano, a gente está falando de duas coisas, de um par ordenado. Então, esse par ordenado é um x e um y. Então, é um x do vértice e um y do vértice. Então, aqui são as coordenadas do vértice da função que nós utilizamos, tá bom? Eu vou pausar o meu vídeo para poder conseguir enviar no grupo de WhatsApp e depois eu continuo falando um pouco mais sobre a função. A gente vai ver no próximo vídeo falando sobre o gráfico da função do segundo grau.